がそれも見逃してはならない。23だけ？だけ。あ、 Amém, gente? 23、23。23の23。 Bom, aqui a palavra de Deus diz que Jesus ele adverte os fariseus. で、この箇所にはイエス様が、パリサイ人たちに言うんです。 Olha, vocês dão dízimo de tudo, お前たちは、どんな時も10分の1をします。 mas vocês omitem algumas coisas que são mais importantes do que você fazer ou cumprir um mandamento, けどあなた方はそれを実行するよりも、大事なことを忘れている。 que é não cumprir todos os outros. その他のことのことです。 Ou seja, você vive um princípio, mas você quer omitir outros. あなたは、優先順位、その重要なもの、Vocês querem cumprir um mandamento, mas se esquece dos outros. あなた方は、神の、戒めを守るが、人々に対してはそうでない。 Ou seja, irmãos, a gente muitas das vezes quer fazer aquilo que nos convém. Convém? Aquilo que nos convém, aquilo que eu acho que devo fazer. 私たちにとっていいようなことをするんです。 Só que a palavra de Deus diz que nós devemos cumprir todos os mandamentos. しかし、父なる神は、神が定めた律法を守りなさいっていうふうに言うん E a です。 gente sabe que na lei do Antigo Testamento é impossível nós cumprirmos todos os mandamentos. Por isso Cristo veio e cumpriu eles. そして父なる神が、私たちに定めた律法っていうのを全て、従うのは不可能です。 Então o que Jesus está なの querendo で、 dizer? なので、そのためにイエス・キリストが、来られたのです。 Então o que Jesus está querendo dizer? É claro que os mandamentos da lei nós somos incapazes de cumpri-los. Então o que Jesus está dizendo é: vocês não podem viver somente aquilo que vocês acham que devem fazer, ou fazer ou viver. なのでこの、神様から与えられた、律法、その法律を守るのは、困難ですが、それ以上にそれを行うか、自分が思う良かれと思ってそれ良かれと思ってやるか、良くないよ。 No Brasil tem um ditado que fala assim: faça o que eu te falo, mas não faça o que eu faço. 私が Já ouviu 私 falar? が私がやってって言ったことはやっていいが、私がやってないことをやるなだっけ。私が今行っていることを真似する。 Olha, eu fumo, mas eu não quero que você fume, tá? Porque é ruim. 例えば、俺はタバコ吸ってるけどお前は吸うなよ、良くないからみたいな。 Eu roubo, mas não rouba não, tá? 俺は盗むけどお前は盗むなよ。 Eu traio a minha esposa, o meu marido, mas não faça isso não, tá? 妻夫をやばい。妻夫を裏切るがお前は裏切るなよ。 Então assim, parece até mesmo um conselho que você está dando para uma pessoa. なのでこのようななんかアドバイス。 Mas é uma hipocrisia eu falar para você não fazer algo e eu fazendo. なので、私がやってしまっていることをあなた方にやってはいけないっていうのは違うんです。 Assim é a mesma coisa na palavra de Deus. Muitas vezes eu posso estar aqui ensinando algo para vocês que eu mesmo não vivo. なので、神の目線はそうです。私たちが生きていないことを人々に教えるっていうのはあまり良くないんです。 Isso é uma hipocrisia. それはまあ偽善者。Está escrito aqui hipócrita. 偽善者。Então, se você vai trazer a oferta ao caso do Senhor, se você vai trazer o dízimo, se você vai trazer uma primícia que não seja baseada no cumprimento de um mandamento, de uma lei, amém? なので、十一献金、そして初歩っていうのは、神様のその律法によるものです。 Amém? ないですか? Então, por exemplo, a palavra de Deus diz que não fazer isso por... Não é contento, não fazer isso por obrigação. Não é, a palavra não é obrigação, mas a palavra de Deus diz assim, ó, que você não venha fazer por obrigação, mas que haja um contentamento em seu coração fazer o que você está fazendo, que é trazer o dízimo, a oferta e a primícia, amém? なので、これはその
献金することに対して、強制でやるべきとは思ってほしくないです。あなたの心の中で、それを行ってください。Que não seja tipo de opressão. Ah, eu tenho que fazer porque os outros estão fazendo. 周りが、献金してるから自分も出さないといけないっていうそういう圧力によって行動しないでく Eu ださい。 estou fazendo porque o meu líder está falando que eu tenho que fazer. 私のリーダーがやれと言っているからやるというのでもないです。 Mas que seja um princípio que você entendeu que você deve fazer. ただあなた方が、自分の、心によって行動を捧げるっていうことを大事にしてください。 Amém? Então se coloque de pé, vamos なので orar. 立ち上がってください。今から祈ります。 Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, pela tua palavra, por tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado através do teu Espírito Santo, através daqueles que já são maduros em Cristo, e que nós possamos, Pai querido, fazer todas as coisas por contentamento no coração, e não apenas por uma imposição ou por uma obrigação, mas que tudo seja para honrar ao Senhor em nome de Jesus. Que o Senhor possa receber os nossos dias, as nossas ofertas, as nossas primícias, assim como o Senhor recebe as nossas vidas, Pai. Que eles possam ser, Pai querido, em nome de Jesus, uma expressão daquilo que nós vivemos para a glória do Teu nome. Que tudo quanto nós fizermos, Pai, o pouco que semeamos ou muito que semeamos, nós possamos colher na mesma medida em nome de Jesus. Amém? Yaru. Abre sua Bíblia no livro de 1 Coríntios 4, versículos 1 e 2. 4章2節から1節から2節まで開いてください。 Amém? Enquanto você abre aí, vamos orar mais uma vez. Pai, em nome de Jesus, 父なる神様、 que tudo quanto foi falado nesta noite, 今夜、語られることを que o Teu Espírito Santo possa trazer uma maior revelação, どうぞ聖霊様によって、啓示を与えてください。 numa maior dimensão onde os meus irmãos possam ser, ó Pai querido, instruídos na Tua palavra. あなたの言葉によって、ここにいる兄弟たちに形成されます E よう que に。 Cristo possa ser formado e amadurecido neles em nome de そ Jesus. して霊によって彼らの中で形成されますように。 Que o Senhor possa dar ordem aos Teus anjos para levar cativo todo espírito ao Teu senhorio. E que o Teu Espírito Santo tenha liberdade para falar em nome de Jesus. Amém. そして、霊の聖霊の自由さにより、私たちが、勝ち得るものとしてください。イエス様によって祈ります。 A palavra de Deus diz que fala, não lembro agora qual é o versículo especificamente, mas diz que nós somos estrangeiros nessa terra. で、ここでは私たちはこの地によって異邦人だと。 E quando nós falamos em estrangeiros, para nós que somos brasileiros, viver no Japão, isso é uma realidade muito grande na nossa vida. で異邦人、イコール、外国人、私たちみたいにブラジル人がこの日本に住むっていうことからしたら私たちは外国人です。 Essa palavra se torna realidade em nós. でこの、異邦人っていうのは私たちに現実を突きつけるんです。 Nós, como brasileiros, vivemos uma cultura, uma língua e um estilo de vida totalmente diferentes do Japão. で私たちブラジル人は、言語だったり文化だったりも日本と、全く違う文化です。 E eu me lembro quando eu cheguei na primeira vez nessa terra, em 1993. Eu tinha 19 anos de idade. で私が、この日本に1993年に、来日した時に E apesar de eu ter o meu pai japonês, o meu avô japonês, eles não me ensinaram a língua japonesa. 私は、全く日本語を話せませんでした。私の、父、そして、叔父は日本語を私に教えてくれなかったんです。 Eu cresci dentro de uma cultura totalmente brasileira. A cultura japonesa para mim era algo distante. 私はブラジルの文化の上に育ち、日本の文化から、遠ざかってました。 Então quando eu cheguei aqui, eu mal sabia falar arigatou gozaimasu. なので、日本に来た時は私はありがとうございますという言葉すらは知らなかった。 E quando eu cheguei aqui, eu me assustei com a cultura, eu me assustei com o modo deles viverem, de falar, de comer. そして私はこの日本に来て、彼らの、文化、そして、食べ方だったりそういったものに関してすごい驚きを感じました。 E eu enfrentei várias dificuldades. そして私は、いろいろと、苦労しました。 Uma bem superficial era você ir no mercado e não saber o que era açúcar e o que era sal. で例えば、スーパーに行った時に塩と砂糖の違いが分からなかったです。 Quantas vezes eu não furei o saquinho para saber o que era o que? 何度も私は袋を
指でこう破ってそれを味見して、どっちか見分けてたんです。 Dentro de uma fábrica trabalhando, era mais assustador ainda. で工場で働くことがもっと驚きだったんです。 Porque a cultura de um chefe é totalmente diferente da cultura que nós vivemos numa fábrica no Brasil. 日本にいるその社長に対しての、対応がブラジルとの社長の対応が全然違かったんです。 Então eu passei várias dificuldades até eu aprender a língua, até eu aprender um pouco da cultura e a maneira como eles se alimentavam. なので私はその、日本語を覚えたり、日本の文化を学ぶことに対してすごく苦労しました。 E eu tenho uma certa dificuldade ainda de comer, por exemplo, natô. そして、食べ物に関して一番苦労しているその苦手克服できないのが、納豆です。 Nós tínhamos a dificuldade de falar com os nossos parentes no Brasil. で、私たちはそのブラジルにいる、家族と、なかなか話せない。 Então a saudade era muita. だからすごくこう会いたいという気持ちを抱えながらも。 E isso são apenas algumas das dificuldades que eu passei quando cheguei nessa nação. でこれが初めに私が苦労したこと、感じたことでした。日本に来て。 Então uma das primeiras coisas que eu tive que aprender foi a língua japonesa. なのでまず日本に来て、まず第一に、日本語を覚えること。 Eu tive que aprender a comer algumas comidas japonesas. そして、日本食を、食べ慣れること。 E eu tive que aprender um pouco da cultura japonesa para entender como eles, da maneira como eles se comportavam perante a um estrangeiro. そして、少しでも日本の文化を知り、どのように、私たちが彼らと、関わっていくのかを学びました。 Irmãos, da mesma maneira nós somos eu e você quando cremos em Cristo. でこれは、同じように私たちがキリストを信じ、その道を歩む、プロセスと、似てるんです。 Nós entramos num reino o qual não é a nossa cultura, não é a nossa língua e nem o nosso tipo de alimento. 私たちが、御国に入り、その御国で使われている言語だったり、文化を学ぶ必要があるんです。 Até a maneira como uma pessoa no reino pensa é diferente de como nós pensamos. そして、御国の住人が考えていることは私たちが考えていることと全く違うんです。 E todas as dificuldades superficiais que eu disse quando eu cheguei na nação japonesa são as mesmas quando nós enfrentamos quando nós fomos inseridos no reino de Deus. なので、私たちが、日本に来て、今日その日本で、その起こる境遇は私たちが、神様を信じ御国に入る時の、境遇と、同じなんです。 Então nós precisamos aprender ou eu vou falar essa palavra nos adequar, mas não é isso que nós precisamos. Nós precisamos ser transformados. で、私たちは、変えられないといけないんです。 Nós precisamos aprender qual é o sistema, a cultura, o modo de viver no reino de Deus. 私たちは、御国の文化、そして生き方を学ぶ必要があると、それを生きる必要があるんです。 Porque da mesma maneira que o Japão ele é governado por um sistema, o reino de Deus também é assim. 日本には、決まり事があるように、御国にもあります。 E da mesma maneira que eu encontrei dificuldades no Japão e muitas das vezes eu precisava de alguém que já estava mais tempo que eu, no reino também é a mesma coisa. なので、私より先に日本に来たブラジル人と、その来たばかりの私は、全くこの日本の、生き方は違う、それは御国の例えにも例えられます。 Mas tem algo que é um pouco diferente ainda, porque nós temos o Espírito Santo que habita em nós. その違いというのは、その人が我々にも聖霊様が、宿っていること。 O Espírito Santo ele nos leva aos caminhos que nós devemos andar. Ele nos auxilia. 聖霊様によって私たちを、あるべき道へ進ませてくださる。 E nós temos também aqueles que já estão há mais tempo no reino de Deus para nos ensinar o caminho que devemos andar. そして私たちより先に、神の国に入られた人から、この神の御国をに関することを学ぶことができるんです。 Existe uma grande diferença, irmãos. O Japão é algo visível, ao qual eu posso pegar um avião e chegar até nele. 日本っていうのは私たちが見えるものなんです。何をするべきかっていうの。 Mas o reino de Deus, não, irmãos, é um reino invisível, ao qual nós somos tirados de um reino e colocados em outro. けど、御国は、目に見えないものです。 Então, através da minha vida, é que eu vou expressar aonde eu estou vivendo no reino. Como a Mieko disse hoje aqui no início do culto.
なので、私たちは、御国の中で、どのように、それを表すべきかっていうのを、O que eu quero dizer com expressar a vida aonde eu estou inserido? 私たちが、御国によってそれを表すとはどういうことでしょうか。 Quando eu cheguei no Japão, 人生を表すか。 quando eu cheguei aqui no Japão, eu pude ver isso através dos japoneses. で、私たちは日本に来て、その日本人からそれを感じ取ることができました。 Eles expressando a sua cultura, eu vi que a cultura minha era diferente. その日本人が持っている文化を、日本人が私たちに、表してくれたように。 Vendo a forma como eles viviam, como eles comiam e como eles falavam, eu via que eu estava num lugar diferente. その日本人がどのように食べてどのように、日本語を話すかっていうのを私たちは、身をもって、感じれるんです。 É dessa mesma forma que nós expressamos o reino de Deus na face da terra. それと同じように私たちも、神の御国にあって、それを表さないといけない。 Como eu falo, como eu vivo, como eu manifesto a minha cultura do céu, a minha cultura não, como eu manifesto a cultura do céu, expressa o reino ao qual estou vivendo. で、神の御国の文化だったり、食だったり、言語だったりを、表すのです。 Então, qualquer país que nós formos, eles vão ver a diferença. なので、日本限らずどの国に行っても同じです。 Vocês entenderam, amém? 理解できました？ Eu acho que para o Claudinho e para a Dai, que chegaram há pouco tempo no Japão, eles conseguem ver nitidamente quais são as diferenças entre o Japão e o Brasil. で、クラウジオ夫婦は、特に日本に来たばかりで、この、話にすごく同感すると思います。 Assim como os japoneses, quando veem estrangeiros andando na rua, eles veem a diferença. で、日本人も同じように、日本人以外の人を見かけたら、その人の違いを、感じ取ることができます。 Eles não vão ver somente a aparência diferente da aparência deles, mas vão ver a maneira como nós vivemos. その人の見た目だけじゃなくて、その人のどのように違った行動を見ることになるんです。 Então é isso que eu estou querendo dizer para vocês. Como as pessoas lá fora, quando eu digo pessoas lá fora, as que não conhecem ao Senhor, como elas vão ver esse reino invisível através da minha vida e da sua vida? で、キリストを、信じていない方々にどのようにして私たちが神の御国の文化、そしてそういったものを彼らに表せるかというと、 Como nós vamos viver essa vida de maneira que evidencie que somos de um reino invisível? この見えない神、この御国をどのようにして、彼らに、伝えるか。 Edificando na minha vida e ajudando a edificar na vida do outro o projeto de Deus. 私自身に築き上げられるその神の人生を、その方にもそれを築き上がらせる。 Então, irmãos, se nós não entendermos quem somos e para que fomos chamados, todo esse projeto de Deus fica comprometido. Fica comprometido, fica... uma outra palavra, comprometido. 神の目的が叶わないできないこういうリスク Isso, corre risco. 危険にさらされてしまうということです。その前のこと分かったわかんない。自分たちが何の目的で何のためにいるのかが分からないと神の目的はその危険にさらしてされちゃう。 Entendeu? Então, se ao invés de construirmos o reino de Deus, primeiramente na nossa vida, como nós vamos evidenciar na vida do outro esse reino invisível? 見えないこの神の御国が私たちの中に構成されていないままどのように、それを知らない人々に、伝えられるのか。 Irmãos, foi assim inicialmente na construção do tabernáculo, como nós já falamos aqui. で、これは幕屋について話した時と Deus deu a Moisés todo um projeto para a construção do tabernáculo. 神はモーセに、幕屋を建てるように、指示しました。 E aí minha pergunta para você é, será que Moisés fez do jeito que Deus ordenou ou será que foi do jeito que que Moisés pensou? で、質問です。モーセは神に言われた通りの手順で幕屋を建てましたか、それとも自分の思った手順で建てましたか？
Moisés fez exatamente como Deus ordenou que ele fizesse. モーセは、完全に、主が、言われた手順通りに幕屋を建てました。 Se Moisés não tivesse todo o projeto e não seguisse à risca com fidelidade e exatidão, o tabernáculo não seria da forma como Deus disse que seria. モーセのその忠誠心だったり、その確信さが持っていなければ、幕屋は、実現されませんでした。 Então, a fidelidade e a exatidão, elas caminham junto na construção do reino de Deus na minha e na sua vida. なのでこの、忠誠心とその確実性がなければ私たちはそれを築き上げることができないんで E す。 quando eu falo essa construção do reino, eu estou falando da cultura, da maneira de viver, como nós falamos, como nós nos alimentamos e como nós vamos manifestar tudo isso. でこの、建てるその、建築するっていう内容は、私たちがその神の御国の文化だったり、言語、そして、食事の仕方、それらもろもろを、学び、それ通りにそれを表すことなんです。 Então, nunca será do meu jeito, なので私のやり方じゃないんです。 como eu penso ou como eu acho que deve ser feito. 私がそうであろうって思うようなことをするっていうわけではないんです。 Porque, irmão, toda boa intenção, ela gera uma distorção. で、まあ良いと思っ良い Ah, eu acho que é bom fazer assim. あ Ah, eu 私 acho que é が bom usar a cor rosa porque é mais bonito. 自分自身がこういう風にすればもっと良くなるよなっていうような意識を持ってはいけません。 O reino não é edificado com boas intenções, 自分自身のそのいいアイディアを通して立て上げるものじゃない。 mas infidelidade e exatidão. それは、神への忠誠心とそして、確実な気持ちを持って E para que haja essa fidelidade e exatidão, é necessário primeiramente obediência. で、それらを、完遂するためには私たちは、従順でなければならない。 Eu preciso obedecer um projeto que já foi estabelecido por Deus. 私たちは神が、与えてくれたその計画に対して従順でなければならないです。 Então eu preciso entender qual é o projeto para que eu edifique aquilo que Deus quer na terra. なので、神が描いたプロジェクトをどのようにして、この地に立て上げるかっていうのを、 1 Coríntios 3:10. Abre a sua Bíblia 第 aí. 一コリント3章の10節 Eu leio em português e depois em japonês, tá, Fê? 1 Coríntios 3 e versículo 10 diz assim: Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu como sábio arquiteto o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já foi posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha, ele vai ser revelado naquele grande dia. Pode ler, Fê, até o 12. 3章Até o 10 13. 節から、13節まで、神から賜った恵みによって私は、熟練した建築士のように、土台を据えた。そして、他の人がその上に家を建てるのである。しかしどういうふうに建てるかそれぞれ気をつけるがよい。なぜならすでに据えられている土台以外のものを据えることは誰にもできない。そしてその土台はイエス・キリストである。この土台の上に誰かが金、銀、宝石、木、草または、藁を用いて建てるならば、それぞれの仕事ははっきりと分かってくる。すなわちかの火は、火の中に現れて、それを明らかにし、またその火はそれぞれの仕事がどんなものであるかを試すであろう。 Aqui eu quero te dar como se fosse o projeto de Deus na construção da minha e da sua vida. で、これに置き換えてみましょう。神が私たちの、私とあなたの中に、立てられたプロジェクト。 No Antigo Testamento, o projeto que foi feito por Moisés, que era o tabernáculo, ele incluía algumas coisas. Era madeira, era couro, havia alguns utensílios, né, dentro do tabernáculo. で、当時モーセに、言われたその幕屋を建てる計画の中には木材だったり、
革だったりそういったものをその材料を用いたんですけど、 E na construção do reino ou na formação de Cristo na minha e na sua vida também existe alguns materiais para que ele seja edificado. で私たちがこのイエス・キリストというこの土台を、立てるためにはそれもいろんな材料が必要なんです。 E essa é a construção de um reino invisível. でその建築は目に見えない、種のものです。 A qual o apóstolo Paulo disse: olha, o fundamento é Cristo. で、パウロはこう言うんです。土台はキリストです。 E aí ele adverte: olha, eu como sábio arquiteto coloquei o fundamento que é Cristo. で、例えば私は、土台としてキリストを据えました。 E a partir disso, cada um veja como edifica sobre esse fundamento que é Cristo. そしてその土台から、どのような、建築物が出来上がるか。 E ele vai descrever quais são os materiais que vão ser colocados na edificação desse projeto de Deus. そしてその神の、計画の中でこの必要ないろんなその材料について話すん E です。 ele mostra seis そして tipos de materiais para ser utilizado: そして、6種類の材料を、言うんです。 ouro, prata e pedras preciosas, 金、銀、宝石、 madeira, feno e palha. 木材、草、そして藁。 Irmãos, e quando a gente vai estudar, a gente vai buscar o que significa esses materiais, a gente pode entender o que cada um deles representa na minha e na sua vida. で、これらの、単語を実際にこう深掘りして勉強していくと、その一つ一つの言葉に、意味があるのを、理解できる。 Então, de uma forma bem superficial, vou te falar o que significa esses 6 materiais. なので大まかに、この6つの材料について、話します。 E depois a gente vai entrar um pouquinho mais fundo, amém? なのでそれを話した後に少しこう深掘りしま O す。 significado dos materiais. Primeiro, ouro. まず第一、金。 Significa pureza e santidade, vida de Cristo em nós. キリストの命が私たちのうちにある。そして、純粋、そして、清さです。 A prata significa redenção, um preço do resgate em Cristo. で、銀というのは、キリストによって、救われ、ヘデンサン Redenção. Fomos remidos em Cristo. あ Remido. A gente estava em pecado e Deus tirou, Cristo tirou esse pecado. Então nós fomos remidos, fomos perdoados. 救われたもの Pedras preciosas. Transformação e diversidade do testemunho da igreja. で、宝石っていうのは、教会の証。 Agora, o que そして significa, 変化です。 o que significa a madeira? Esforço humano, religiosidade carnal. で、木材という意味は、人間の力、そして、宗教的な、肉的な宗教的な、肉 Coisa 的 da な宗 carne, 教 Feno, obras passageiras sem raiz. で、次が草 Feno, オブラス passageiras sem raiz. Acaba logo. なんだろうオブラス、作業そのなんだろうその目的がない芯のない作業 A palha significa aparência sem substância, vazio espiritual. で藁っていうのは、霊的に空っぽな人 Então, de que maneira você está vivendo para que o reino de Deus seja visto através da sua vida? なのでこれらを聞いてあなた方はどのようにして、生きているのでしょうキリストにあって Bem? O ouro, irmãos, ele simboliza a natureza divina e a vida de Deus em nós. で、金というのは、キリストの命が私たちにある証です Antes de eu continuar aqui, o apóstolo Paulo fala que o fogo vai revelar. で、使徒パウロは火によって、Acho que é versículo 表されるっ13. て書いてあるんです Vocês já viram o que o fogo faz no ouro, na prata e nas pedras preciosas? この火によって金銀宝石がどのように、変形するかっていうのをご存知 O ですか ovo, o fogo, ele tira as impurezas desses três tipos de materiais. で、オール O ouro, prata e... この金銀銅は、O fogo tira a impureza. 火によって、
不純物を取り除くんです。 Mas se você tacar fogo na madeira, na palha e no feno, o que acontece? Queima tudo. ですが、木、草、藁が火に投げ込まれると消えてなくなります。 Esses 3 tipos de materiais desaparecem. この3つの材料は消えるんです。 Mas no ouro, na prata e nas pedras preciosas, não. Apenas potencializa aquilo que tem de valor nelas. しかし、金銀銅は火の中に入れられると、その中にある不純物が取り除かれ、それぞれの良さが引き立ちます。 Então o ouro ele simboliza a natureza divina e a vida de Deus em nós. ジビナは何だっけ？木ジビナ。 Natureza divina, a natureza... Pode falar, a natureza de Cristo em nós. なので、金は、火によって投げ込まれてできたものは、キリストによって、キリストの命を得られる。 O ouro ele é incorruptível, não perde o seu valor e resiste ao fogo. そして、銀というのは、揺るがないもの、なくならないもの。 O ouro representa obras que nascem da revelação de Cristo. で、金は、キリストの証を表す。 E tudo fundamentado na graça e no Espírito. そして、この、聖霊の恵みによる。 Vocês lembram do estudo que nós falamos de que Espírito sois? で、前の、勉強会で言ったこと覚えてますか？ Lá nós falamos assim, da onde sai aquilo que você faz hoje? De que espírito manifesta o que você está fazendo? De qual espírito? あなた方はどの霊によってそれを発信していますか？ Da natureza adâmica ou da natureza de Cristo? このアダムの霊によってですか？それともキリストの霊によってですか？ Então a prata na Bíblia, ela também está ligada à redenção que nós falamos. なのでこの銀っていうのは、救われたものを意味するんです。 A prata representa a vida cristã firmada no preço pago por Cristo. この銀っていうのはキリストが私たちのために支払った代価を意味するんです。 E não em méritos próprios. その自分のメリット、自分のメリットのために動いたわけではなくて。 Obras feitas com a consciência da redenção que permanecem. なのでその救いがとどまるんです。 Porque exaltam a cruz. なぜなら、十字架を、崇める。 Ou seja, tudo aquilo que eu e você fazemos a partir da cruz permanece para a eternidade. 私たちが十字架を通して行うことは永遠につながるんです。 As pedras preciosas, irmãos, são formadas sob pressão e tempo. で、宝石っていうのは、時間の圧力を意味する。 Revelando algo lapidado. ラピダード。 Você pega algo que não tem brilho, você começa a fazer assim e começa a brilhar. É algo que foi lapidado. 磨き上げる。 E hoje, nós lá, como a Mieko bem falou, nós fomos visitar a igreja japonesa lá em Tóquio do Pastor Bongo. で、ミエコが先ほど話したように、私たちは、文吾先生という方の教会に行きました。 E ele compartilhou conosco que para uma igreja permanecer, ela leva tempo para edificar. で、先生は言ったんです。教会がとどまるためには長い時間が必要なんです。 E ele disse que a igreja dele levou 7 anos para poder fundamentar as pessoas que estavam com ele de início. で、その先生の教会に通うメンバーたちを、7年かかって、土台を据えました。 E levou mais 7 anos para que essas pessoas pudessem receber outras pessoas. そして、メンバーは7年かかったんです。外の人々を迎えるための準備として。 E agora ele está num terceiro período de mais 7 anos, onde ele está se conectando com outras igrejas. で、今度もう7年のプロセスは、他の教会の方々とつながるこの準備です。 Então, algo que permanece leva tempo, irmãos. Quer seja uma igreja, quer seja uma empresa, um relacionamento ou um casamento. なので、何をするにも、会社の件でも、結婚に対しても、全て時間が、付きまとうんです。 Então, as pedras preciosas, elas simbolizam um caráter transformado pelo Espírito. なので、宝石っていうのは、聖霊によって、作り変えられることなんです。 A imagem de Cristo sendo formada em nós. キリストの似姿が私たちを作り変える。 E aí as obras vão refletir essa transformação interior, que são preciosas diante de Deus.
そして、その、見えないその働きによって私たちが変えられる。 Por isso vocês sempre vão ouvir aqui, a transformação começa de dentro para fora. なのでいつも言うように、変化というのは私たちの内から外へと表されるんです。 Agora, o que significa ou representa a madeira? で次に、木材は何の意味があるかという Aquilo と、 que é natural e humano. それは、自然なもの、人間的なものという意味です。 A madeira de início ela pode ser útil, mas ela é perecível. まああ終わりがある終わりがある、賞味期限がある。 Ela se torna um 賞 combustível 味期限か、 frágil diante do fogo. 火の前では弱いもの、 Representa obras feitas a partir da carne, 肉的な、ものに、 do esforço つながる humano e não resistem ao juízo de Cristo. この人間の力によるものであってキリストの力によらないものです。 Tudo que é construído de forma humana ou esforço humano perece, acaba. 人間の力でやっているものに関しては全て終わるんです。 Assim o pastor Bongo compartilhou conosco que ele viu várias igrejas nascendo e por não permanecerem, por não perseverarem, elas acabaram. なのでそのように文豪先生は言ったんです。彼らは自分の人間的な自分の力で、教会を、立て上げようとしたけど人間の力のゆえに、それが滅びた。 Não havia fundamento e Ah. nem a perseverança na edificação. その土台を据えられなく、そして、築き上げる光景を、見ることができなかったんです。 O que representa o feno? É algo rápido de crescer. で、草という意味は、生えるのに早く、 Algo rápido de crescer, 早期なもの、 mas sem raízes profundas. Sem raízes Ah. profundas. 根が浅いもの。 Não tem o custator aqui, a gente vai lá, arranca rapidinho, né? で私は草取りするときにこうすぐ Mato 抜けますよ que nasce aqui no canil. 雑草 Cresce que é uma benção, mas se você for lá e arrancar, 雑草É は rapidinho. 生えるのが早いけど抜くのは porque não tem 早すぎ raiz, amém? 根っこが浅いから。 O feno simboliza resultados aparentes, superficiais, o que significa sem consistência espiritual. で、それは霊的なもののないもの、霊的、難しいな。 Sem resultado aparente. Você olha assim e fala, nossa, não fez nada aquilo ali. その客観的に見てもそれに変化を見出せない、霊的な変化を見出せないもののことです。 Espiritualmente falando, não tem uma consistência. で、霊的に考えると変化を感じ É て igual o exemplo da igreja que eu falei que ele citou. Cresceu rápido, mas logo sumiu porque não tinha fundamento. でさっき文吾先生が言ったようなのと類似するんですけど、教会として、すぐにこう立て上げられたけど芯がないがためにそれが、枯れたということ。 Então, feno é o ativismo religioso ou obras para agradar aos homens. なので、草っていうのは、宗教的な考え、そして、人が人間のためを考えてるって働くことです。 Agora, o que representa a palha? じゃあ次に藁は何でしょう。 É algo leve, sem peso, facilmente de ser levado pelo vento. 藁っていうのは、軽くて重くない簡単にどこかにこう移動できるもの。 Representa coisas vãs, sem valor eterno, feitas para a aparência. で永遠に、価値のないもので、見た目的に欠損しているもの、欠損してしまうもの Se você joga no fogo, desaparece sem deixar nada, sem vestígio で、 nenhum. それが火に投げ込まれると跡形もなくなります。 Então, por exemplo, irmãos, o que significa essa tal da aparência? Eu posso abrir um melhor pet shop do Japão, o maior, com todas as coisas boas que você pode colocar lá dentro de instrumento, de tudo que você for utilizar. で、例えば、私は見た目のいい素晴らしいペットショップを建てるとします。 Tudo que for que chame a atenção aos olhos humanos. なんか人間的な目で見られても、わ、すごい立派なペットショップだって思われるような、建物。 Se não for feita com ouro, prata e pedras preciosas, irmão, vai acabar. しかし私がそれを、金銀、宝石を用いて建てなければそれは終わります。
o fogo vai queimar, porque foi feito com feno, palha e madeira. なぜならそれらは、木、草、藁で建てられたものなので火が来たら全てなくなるんです。 Assim é a igreja do Senhor, irmãos. これも、キリストの、教会のことを言えるんです。 Se ela foi edificada apenas para uma aparência para agradar os homens, para ministrar coisas que agradam aos homens, se for ministrado apenas para que haja um avanço superficial, vai acabar. で、私たちがその人間のために、その人間の慰めのために、語ってしまうと、それは、後に、崩れます。 Ainda que o fundamento seja Cristo, キリストが土台であっても、 se não for edificado com ouro, prata e pedras preciosas, vai acabar. 建物が、金銀銅で形成されていなければそれは終わるんです。 Você vai edificar algo com madeira, palha e feno e vai ter uma aparência boa. で、あなたは木、草、藁で見た目の良い建物を作ったとしても、 Assim é na minha e na sua vida, irmãos. それはあなたと私の人生で言えることなんで Eu す。 posso demonstrar para todo mundo de uma maneira superficial, assim, olhando por fora. で、私たちもそのように、周りの人によく見せたいがためにそのような建築をすると、 Como esse cara é bonito, como esse cara se veste bem, como ele tem um carro bom, como a empresa dele tem vários recursos. 人から見てはこの人はすごい着こなしてるし、いい車も乗ってるし、いい会社もある。 Como ele está rodeado de pessoas ricas, famosas, etc. 有名人やお金持ちと一緒にいて、 Mas o seu interior, irmãos, é um vazio. けど実際その人の、心は空っぽなんです。 E cedo ou tarde, irmãos, o que vai evidenciar se ele está com ouro, prata e pedras preciosas, só o tempo vai nos mostrar isso. で、しかし私たちが金銀宝石によって、建てられたものであれば、時間はかかるが後に、彼らはそれを感じることができるんです。 Como eu e você vamos manifestar esse reino invisível? どのようにして私たちは見えない御国をどのように人々に表すか。 E essa manifestação é de dentro para fora que eu estou falando. で、それは私たちの内から外に表されるんで E す。 não as coisas por fora, de uma aparência externa. 私たちの外側の外見によってではないんです。 Porque eu posso aparentar ser uma pessoa muito, como eu disse, né? Rica, vai, para vocês entenderem. で、例えば私たちがその金持ちを装ってて、 Mas o que de fato, de dentro, eu estou manifestando quando eu Sim. converso com essa pessoa? そうではなくて私たちは自分自身問うんです。どのよう私たちの内面はどうであってどのように人々にそれを表すか。 Lembra do estudo de que espírito sois? で、その、学び会で言ったようにどの例によって、 Quando você entra no ambiente e fala, nossa, que ambiente pesado. で、例えば私たちがある場所に入ってなんか霊的に重いなって感 Quando じたり、 você vai conversar com uma pessoa, nossa, como essa pessoa me deixou triste, como essa pessoa me deixou depressiva. 例えばその人と会った時にこの人すごいなんか圧を感じるなとか、なんか嫌な人だなって。 Essa é a diferença de você ter edificado uma empresa, ou uma casa, ou uma pessoa com madeira, feno e palha. で、そのように、自分だっけ、そういうふうに思ってる自分がそうだっけ、わかんないな。Fala de novo aqui. Hã? Esse palha. Madeira, feno e palha. Quando você se assenta numa pessoa nossa, eu sentei com aquela pessoa, mas ela me deixou tão triste para baixo. Isso é que tá. あれでしょ、この3つに構成されてる人の気持ちのことでしょ。 Isso aí é porque a pessoa foi feita desse jeito. Isso. で、そういうふうに、マイナスなイメージを感じてしまう人はこの木、草、藁の建築された人なんです。 Agora, quando você se assenta com uma pessoa e essa pessoa te traz alegria, te traz um senso de propósito, しかしあなたはその人といて、その人によって、目的が見出せたり、良い気持ちになれたりする人 essa é a は、 diferença do que ela é de dentro para fora. その人が、内から外へと表している人。 E não a aparência exterior. その見た目的な問題でなく、 Me fiz entender, amém? 大丈夫ですか？ Daí, Job, alguém tem alguma dúvida? Pode levantar a mão なん aí. か質問があればお答えします。 Amém? Então, o reino de Deus, irmãos, ele é um reino invisível aos nossos olhos.
なので神の御国は私たちの目から見て見えないものです。 E através da minha e da sua vida nós manifestamos aonde nós vivemos. なので私たちの人生を通して、それを、表すことができる。 Então por isso que a gente fala que não precisamos falar do Jesus da Bíblia para as outras pessoas. なので私たちはわざわざ神の御言葉を用いて人々に表す必要はないんです。 Basta manifestarmos aquilo que eu e você somos de dentro para fora. 私たちが、内からその私たち生きているものを内から外へと表すことが十分なんで E す。 se for necessário, nós falaremos da Bíblia para ele. そしてもし必要であれば、神の御言葉を述べ伝えるんです。 Amém? アメンですか？ Assim se edifica o reino de Deus na minha e na sua vida, que é Cristo. なのでこのように私たちは築き上げられるんです。キリストによって。 Cristo sendo formado e gerado dentro de nós. キリストによって私たちは築き上げられるんです。 E aí nós vamos manifestar aquele que é o rei desse reino. なのでその王の御国を私たちはそれを表すんです。 Nós manifestamos através de como nós falamos. で、それは私たちはどのように話すかとか、 A cultura é como nós nos portamos. で、どのようにその文化を生きているかと。 E o nosso alimento é Cristo. そして私たちの食物はキリストです。 Dele nós nos alimentamos. キリストによって私たちは、糧を得るんです。 Então, de uma maneira resumida, irmãos, é isso manifestar o reino de Deus. なので、結果的にそういうことなんです。 É esse o projeto que Deus tem para nós edificarmos em nós primeiramente, para depois edificarmos em outros. で、神の、プロジェクトというのは私たち自身を先に築き上げてから、人々に表してそれをまた築く道を与える。 Amém, irmãos? アメンですか？ Será que eu posso ouvir um glória a Deus? Amém. Vamos colocar de pé? じゃあ、起立してください。 Até que foi rápido, né? 今日早かったね。 Amém, irmãos? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, queremos te render graça pela tua palavra. 主よあなたに御言葉によってへりくだります。 Nossa oração é que o teu Espírito Santo nos leve numa maior dimensão de revelação. 私の祈りは聖霊の、ある次元へと、連れて行ってもらうことです。 E que o teu Espírito Santo nos leve a entender o que seria o ouro, a prata e as pedras そ preciosas. して霊によって、金、銀、宝石がどのようなものかを私たちが理解できるように。 Nos levando longe do caminho da edificação de madeira, feno e palha. どうぞ私たちからこの木、草、藁の建築から遠ざけてください。 Em nome de Jesus, é o que nós te pedimos nessa noite. Que o teu Espírito Santo nos ensine a tua palavra. そして、聖霊様によってあなたの言葉を、学ばせてください。 Que o envie os homens maduros em Cristo para nos ensinar o caminho que devemos andar. そしてどうかキリストによって成熟されたものを使わして私たちを、その築き上がすきっかけを与えてください E。nós queremos te agradecer pela essa noite. そして、今夜感謝します。 Te agradecer ao ministério ao qual nós estamos inseridos. 今この民生の中で、この始めているもの Te agradecemos, Pai, pelo apóstolo Eli, pelo apóstolo Cristiano. そして、使徒エリ、そして、使徒クリスチャーの先生たちも Te agradecemos por todo o presbitério do sonho de Deus. 神の夢教会の役員の方々にも感謝します。 Em nome de Jesus, イエ amém. ス様によって祈ります。アメン Amém, irmãos? Pode sentar. そしたら Eu 座っていただきます queria. Hã? Eu queria compartilhar com vocês ちょっと一つ分かち合いたいことがあるんですけど、 Depois eu vou estar enviando lá no grupo, amém? No grupo do WhatsApp. O que ele pediu para a gente estar orando por ele na semana que vem. で、クリスチャンの先生がみんなで祈ってほしい課題があるという Ah, ことを você 言って pode ました orar já hoje, amém? 今日から祈って大丈夫なんですけ Semana ど que vem ele vai estar viajando para a Europa. 来週ヨーロッパに、行くらしいんです。 Ele vai visitar alguns países da Europa ヨーロッパの、いろんな人のところに訪問するんですが、 e ele nos deu uma direção para estar orando por ele e as pessoas que vão estar indo com ele para a Europa, amém? そして、そのクリスチャン先生の旅路と、そして、クリスチャン先生の付き添いの方々のために祈ってください。 E eu vou passar essa instrução que ele nos deu lá no grupo para que cada um de nós esteja orando e intercedendo por ele, amém? これをグループで送りますので、どうか各自これを祈っていただけると幸いです。 Amém, irmãos? Amém, Então, tá. essa é uma. Como é que fala mesmo? Não é notícia, né? É um pedido a vocês, こ amém? れは皆様にお願いしたいこと E でした。 como vocês sabem, hoje nós estivemos na igreja de Tóquio 私は、午前中東京の教会に行ったんですけど、
E o pastor Bungo, eu conheci ele através do Mevan lá, da pastora Vera. Ele foi chamado para ministrar lá e pelo YouTube eu assisti. でその文吾先生を知ったのは違う教会でメッセージしているのを、その動画上で知りました。 E ele é um pastor que tem uma mente apostólica. そしてこの牧師先生は使徒的な考えを持ってました。 Muito diferente dos pastores japoneses que eu conheci no Japão. 私がこの日本で出会った日本の牧師先生とはまた違って。 E aí eu apresentei pro Kiko, falei, olha Kiko, esse japonês aqui é um cara que tem um pensamento apostólico. Eu acho que seria bom a gente estar chegando perto dele, né? で私はクリスチャンの先生に彼のその使徒的な、考えを持っている牧師がいるよっていうふうに話したんです。 Aí o Kiko incumbiu o Felipe nessa missão, né? De estar indo lá conhecer o japonês, lá, o pastor. でそこで、フィリップとミエコを用いて東京の教会に行くようにと。 E isso acho que já está fazendo uns 2 anos mais ou menos, né? でそれは2年ぐらい経つんですけど。 E aí o Kiko ele teve a oportunidade de conhecer o japonês, esse pastor japonês, convidou ele para estar indo em dezembro lá no Brasil, conhecer o Sonho de Deus. でクリスチャン先生と共に、その教会に行ってでブラジルの教会のイベントに、招待して E ele vai estar indo. で、彼はブラジルに行きます。 E hoje eu fui lá conhecer ele porque eu não havia conhecido pessoalmente ainda. で私は実際的に対面してなかったので今回を機に、実際に会ってきました。 E eu confesso que eu fiquei muito contente com o que eu vi lá na igreja no culto deles. コンテンツ Nossa, 嬉しかっで私はその教会に行ってその教会自体を見てすごく喜びました。嬉しくなりました。 irmãos, ver japonês adorando a Deus é muito tremendo. で人々が主を礼拝するのを見てとても震え上がりました。 Você vê todos eles cantando numa só voz, é algo assim que eu não tenho como explicar como foi. で彼らが声を一つにして神様を賛美していることはもう本当に言葉にできません。 É muito diferente do que eu já vi aqui de igreja japonesa. この日本の教会で、見たことのない光景でした。 Parecia uma igreja brasileira. なんかブラジル人の教会みたいでした。 Então eu fiquei muito contente com a conversa que nós tivemos lá depois do culto. なのでこの礼拝後のこの交わりの時間、話し合いの時間もすごく、嬉しかったです。 E eu queria trazer a notícia que ele vai estar vindo ficar com a gente aqui antes de nós irmos para o Brasil. なので、文吾先生はそのブラジルに行く前に私たちのところに来る。 A gente chamou ele para fazer um churrasco, ele está vindo aqui. 彼は、栃木に来て一緒にシュラスコをしてする。 E quando eu falo a gente fazer churrasco é o Claudinho. で、シュラスコやるイコールクラウジオさんが焼くんですけど、 Então, onegai お願いします。 A gente vai estar esperando um dia que ele pode estar vindo. E aí eu queria que vocês conhecessem ele, tá bem? で、それで、一緒に会える機会があるので、 Aí ele また予定が perguntou, 決まったら aí ele 連絡し perguntou, ま o す que vocês acham? Vocês entendem? Ele perguntou pra mim, né? Você entendeu a ministração? Porque ele sabe que eu não falo bem japonês. Você entendeu o que foi ministrado hoje? で、文吾先生は私に言ったんです。今日メッセージしたことを理解できましたか？ Eu falei, eu entendi um pouquinho e depois o que a Mieko e a Nancy falaram pra mim, né? E o Gabriel também. 私はメッセージは少し理解できました。理解できなかったところはミエコや、私の妻そして、ガブリエルからこう説明を受けて理解できました。 E foi o que a Mieko falou aqui no início do culto. Nossa, é tudo parecido. É o mesmo espírito que a gente fala todas as vezes aqui. なので、ミエコが言ったように、私たちがこの教会で生きていることをそのまま生きているかのようでした。 Então são os mesmos ensinamentos que ele tem lá, são os ensinamentos que nós passamos, porque é uma mente apostólica. なので彼らが、その生きているその考え方と私たちの考え方は一致しているんです。主的なので。 Vai haver algumas diferenças, mas são muito poucas. で、中にはそのすれ違いの部分はあるとは思うんですけど、それは多少のことです。 É somente a maneira de se expressar é diferente. その表し方が違うかもしれない。 Mas a essência toda está em Cristo. しかし、すべてはキリストにあるので。 Então isso é o que nos alegra. なので、 Ver que 私はそれを tem 見て japoneses 喜びます。 no mesmo entendimento que nós estamos tendo. 私たちが、考えていることと同じようなことを考えていること。 E ele pensa diferente porque ele foi ensinado por pastores apostólicos. そして、文吾先生は、直接使徒から学びを受けているので。 Amém?
Então eu queria que vocês já estivessem recebendo no Espírito aí a